social, ela vai falar sobre a participação das mulheres na Comuna de Paris. Então, já vou passar imediatamente para ela, para que ela inicie sua exposição. Quanto tempo? Ela vai falar de 20 a 30 minutos, depois nós abriremos ao debate. Bem, boa tarde a todos os companheiros, todas as companheiras. Eu queria começar dizendo que, quando a Eliane me ligou, me convidando para vir aqui, a Eliane comentou, olha, mas a CUT não tem como pagar um palestrante. Aí eu expliquei para a Eliane que absolutamente eu não cobrava para vir numa atividade como essa, porque eu venho aqui como uma militante. E eu venho aqui como uma militante que julga muito importante discutir a experiência da Comuna de Paris, relembrar as questões que a classe operária, naquele momento, daquela forma, colocava contra a opressão, e fazê-lo não como exercício de história, mas como alguém que continua considerando necessária e possível a revolução. Nós estamos fazendo esse debate 140 anos depois da Comuna de Paris, depois de que a classe operária em vários países do mundo, foi muito dito da Revolução Russa na primeira parte, mas em vários outros países tiveram experiências revolucionárias. Agora mesmo, nós estamos vivendo um processo onde no Oriente Médio e na África do Norte, aliás, a companheira ali levantou essa questão na primeira parte, e na minha opinião com propriedade, aonde um país, a Tunísia, que não é uma potência imperialista, mas nesse país também, por uma combinação de fatores, eclodiu um processo que é um processo revolucionário. O que nós estamos vivendo na Tunísia não tem outro nome que não a Revolução Proletária. A partir de uma situação aberta pela crise econômica mundial, a falta de perspectiva dos jovens, o desemprego, a opressão de uma ditadura. Aliás, faço um parênteses aqui, quando o Klaus lembrou da história do Banco Francês, que não pegaram não só ouro, não pegaram os documentos. Eu lembrei que no processo de levante no Egito, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando botaram o Mubarak para correr foi ir nos departamentos de segurança e pegar os papéis. Se a gente tivesse feito isso em 60, quando derrubamos a ditadura, na década de 80, até hoje os arquivos da ditadura no Brasil não estariam escondidos de nós. Fecho parênteses. Mas então, um processo revolucionário que começa, que está em curso lá, uma revolução proletária, que evidentemente não é uma repetição da Comuna de Paris, os tempos são outros, o capitalismo é o capitalismo, mas é o capitalismo na sua fase imperialista, o movimento operário, que naquele momento estava começando, hoje, que já avançou bastante, mas enfrenta outros tipos de problema que foram pouco abordados na primeira parte. E eu venho aqui para dar uma contribuição, então, para a nossa reflexão. Não. Eu venho aqui para dar uma contribuição na reflexão que a gente está fazendo, como eu disse, porque eu acho que a revolução não só é necessária como possível, mas para a gente trilhar esse caminho, na minha opinião, a gente tem que enfrentar problemas que o movimento operário enfrenta. Se é verdade que um dos problemas principais, na minha opinião, que hoje o movimento operário está confrontado, e a gente vê isso no Brasil e em todos os países, é de uma ofensiva brutal do capital para comprometer as nossas organizações com a sua política. Aliás, a derrota que foi mencionada na Espanha do PSOE, a política do PSOE que foi rechaçada, foi pactuada com as centrais, com as duas principais centrais espanholas. Se isso é um problema, do ponto de vista da questão da mulher, tem uma questão que eu também considero um problema que nós devemos enfrentar. E o que eu quero, a reflexão que eu quero fazer sobre o papel das mulheres na Comuna de Paris é para a gente enfrentar uma questão que hoje nós enfrentamos no interior do movimento operário. O problema da mulher é uma questão de gênero ou de classe. E se a gente olhar a participação das mulheres na Revolução, na Comuna de Paris, a gente vai ver que nós vamos falar que hoje
nós vamos discutir aqui hoje o papel da mulher trabalhadora na Revolução Francesa, na Comuna de Paris, e não o papel da mulher em geral. Uma das gravuras mais impressionantes que existe da Comuna de Paris e da Semana Sangrenta é quando as tropas começam a reprimir os comunardes e as comunardas, e as mulheres burguesas, satisfeitas voltando a Paris, se regozijam do reestabelecimento da ordem sob a base dos cadáveres de homens e mulheres trabalhadoras. No dia 18 de março de 1871, é o dia que historicamente começou a Comuna de Paris. Foi quando o povo botou, e foi 18 de março que o governo foge para Versalhes. Como isso aconteceu? O primeiro batalhão da Guarda Nacional, que havia ordem para ser desarmada, era o batalhão de Montmartre, aonde hoje o Julinho falou, que tem aquela catedral de comemoração da derrota da Comuna. E eu quero ler para vocês um pequeno trecho. Eu desci do monte com a minha espingarda sob o casaco, gritando: traição! Nós pensávamos morrer pela liberdade. Todas as mulheres estavam lá, interpondo-se entre nós e os militares. As mulheres lançaram-se sobre os canhões e metralhadoras. Os soldados permaneceram imóveis. A revolução estava feita. Isso é a descrição da Louise Michel, que tem até um filminho sobre ela que vai passar, do dia que é o dia histórico da Comuna de Paris. E em que condições as mulheres se interpõem na frente dos soldados, na frente dos canhões, para impedir, e elas botam todo mundo para correr e impedem o desarmamento, em que condições isso ocorre? Elas participam desse processo como membros de uma classe, não uma classe estritamente uma classe operária, uma classe popular. As mulheres que participam da Comuna de Paris são mulheres trabalhadoras, são mulheres operárias, professoras, pequeníssimas comerciantes, servidoras domésticas. São as classes populares, e é nessa condição que elas participam da Comuna de Paris. Participam de maneira a associar completamente a luta contra a opressão feminina à luta da classe, enquanto tal, contra a opressão capitalista. A Luísa, eu vou falar um pouquinho da Luísa, depois eu retomo, para dar a dimensão do que eu estou querendo dizer. A Louise Michel, depois que a Comuna foi derrotada, ela foi julgada e foi deportada, foi uma das que foi para Nova Caledônia, e lá se integrou ao movimento dos Kanaks, Kanaks que chamam, contra a opressão francesa, depois volta para a França. Quando ela foi julgada, ela faz uma declaração que eu acho que concentra bastante o que eu quero dizer. Anarquista, não era marxista, antes blanquista, depois anarquista, mas ela tinha a dimensão social e de classe que era a sua participação e de todas as mulheres. Eu pertenço inteiramente à Revolução Social. Declaro aceitar a responsabilidade por minhas ações. Devo ser excluída da sociedade, isso ela falando perante os juízes. E o digo a vocês para fazerem isso, uma vez que, aparentemente, todo coração que bate por liberdade tem direito a um pouco de chumbo. Exijo a minha parte. Se você me deixar viver, não deixarei de clamar por vingança e denunciar em vingança dos meus irmãos, os assassinos do Comitê das Graças. Então isso dá o caráter de que a integração e a participação das mulheres, ela é fundamentalmente empurrada por uma questão das condições particulares da própria exploração da mulher na sociedade de classe. As condições de trabalho na França, em 1871, se eram terríveis em geral, eram muito terríveis para as mulheres. Um dos decretos, entretanto, que a Comuna de Paris estabelece é a igualdade entre os sexos. Porque, evidentemente,
havia o aspecto particular da exploração feminina no interior da exploração em geral. As condições de trabalho são terríveis, e ao lado disso, o Código Civil à época francês, o Código do Napoleão III, estabelecia uma situação como que eu vou dizer? A mulher era uma pária social. A mulher era considerada propriedade do seu marido. A mulher não tinha direito a outra coisa senão a educar seus filhos e o trabalho de casa. Não tinha direito a voto, não tinha direito a uma série de coisas. Mas, evidentemente, não foi em aliança com as mulheres da burguesia que padeciam do mesmo código, mas foi em aliança com seus irmãos de classe que as mulheres da comuna, que participaram da comuna, puderam implementar dentro da comuna os interesses específicos das mulheres. Então, não só a igualdade entre os sexos foi estabelecida pela comuna, senão foi decretado o fim da prostituição. E isso não é pouca coisa, porque era uma época em que o meretrício, as meretrizes, eram algo que era louvado na sociedade francesa. Acabou com a distinção entre mulheres legítimas e ilegítimas, cujos filhos ilegítimos eram considerados bastardos, e finalmente estabeleceu a igualdade de salários. Vejam vocês, igualdade de salários. 1841, 1871 e até hoje no Brasil. Até hoje no Brasil, nós mulheres temos que continuar combatendo, porque nós recebemos, em alguns casos, 75%, em outros casos 60%, e quando a mulher é negra, às vezes 45% do que é o salário do homem. Então, as questões que as mulheres levaram do processo da Comuna de Paris, enquanto mulheres trabalhadoras, puderam ser impressas por conta de ser um movimento. Acho que o Klaus falou bem, a Comuna de Paris ela é uma comuna operária e não socialista, mas que marca bem o caráter operário, porque o movimento operário traz desde o seu germe a questão da libertação da opressão da mulher. E numa situação em que não era uma participação espontânea, evidentemente que tem o fator da espontaneidade, como em todo movimento, tem a explosão, mas era uma participação organizada, era uma participação planejada. A primeira internacional, que foi citada na parte anterior, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que participava diretamente da Comuna de Paris, tinha entre uma das suas representantes uma militante chamada Elisabeth Dmitrieff, e que era, digamos, quem dialogava diretamente com o Marx sobre a Comuna de Paris. E a Elisabeth Dmitrieff, junto com outras mulheres, inclusive a Louise Michel, durante a Comuna, começou a se proliferar, aparecer organizações femininas, clubes revolucionários de mulheres, e finalmente em abril de 71, portanto no momento mais de ebulição da Comuna de Paris, foi criada a União das Mulheres pela Defesa de Paris. Eu vou ler depois um trecho do documento dessa união, para vocês verem como toda a questão de gênero é completamente ligada ao movimento que a classe fazia. E deixa eu ler aqui primeiro o negócio que eu queria ler. Do comitê que é criado em abril de 71. Esse comitê lança um apelo. Cidadãs, preparemo-nos para defender e vingar nossos irmãos. As portas de Paris, nas barricadas, nos faubourgs, não importa onde. E se as armas e baionetas forem todas utilizadas pelos nossos irmãos, nos restarão ainda as pedras do chão para esmagar os traidores. E a partir daí as mulheres jogaram um papel na comuna que foi o papel sobre todas as frentes. As mulheres pegavam em arma, as mulheres faziam os uniformes, as mulheres construíam os sacos para fazer as barricadas. Então, uma participação completamente integrada e na linha de frente, da comuna.
Quando houve a repressão à comuna, na Semana Sangrenta, uma das grandes dos processos, uma das grandes questões que a história registra, foi a resistência, em particular, encarniçada das mulheres no processo, na resistência à invasão. À invasão não, à derrota. E quando houve os julgamentos, eu vou retomar isso depois, mas quando houve os julgamentos, uma declaração de uma das mulheres mostra a coragem e a disposição com que essas mulheres lutaram. Estou importando porque eu achei que estava todo mundo cansado. Eu queria, então, tendo dado alguns elementos mínimos da história, retomar e voltar à discussão com vocês sobre a questão da mulher e o papel da mulher no processo de luta de classes. O Trotsky, que é um dirigente da Revolução Russa e que em 1938 escreveu um programa, chama o Programa de Transição. Nesse programa ele diz que, em geral, no processo revolucionário, são os setores os mais explorados, os que mais sofrem as consequências da exploração capitalista, que se põem na cabeça de frente de uma mobilização. Isso ocorreu na Comuna de Paris. Isso volta, como já foi mencionado aqui, isso volta a ocorrer na Revolução Russa, quando em fevereiro de 1917, a partir de uma marcha de mulheres comemorando o Dia da Mulher, que então se comemorava naquela data, e aí também de acordo com o calendário russo, essa passeata deflagrou o processo de mobilização que levou à queda do czar, em fevereiro de 17. E hoje, se a gente olha para os processos, eu confesso a vocês que eu não sei particularmente como que se dá a participação específica das mulheres nesses processos que estão em curso, no Egito, na Tunísia, na Argélia, em todos os países que hoje estão num processo de ou revolução ou efervescência. Mas eu, por exemplo, acompanho há algum tempo e vejo com que heroísmo, por exemplo, resistem as mulheres palestinas em relação à opressão vergonhosa, hedionda do Estado de Israel, ajudado pelo governo americano. Mas eu sei que nesses países, Tunísia, Egito, a juventude se colocou na frente. E todos nós sabemos. E se colocou na frente porque, assim também como as mulheres, são os setores que concentram, que sofrem mais exploração, que concentram mais a indignidade e, evidentemente, que se encontram no curso do seu movimento com a classe, que é o que ocorre na Comuna de Paris. Não há, na minha opinião, e estou falando isso porque eu estou aqui num debate, não há, na minha opinião, nenhuma especificidade de gênero que faça com que a mulher ocupe esse ou aquele papel no processo revolucionário. A especificidade sobre a mulher, ela é dada sobre leis que são impostas e que são leis vigentes e que regem o sistema capitalista de exploração. Dá uma golinha d'água. O Julinho está falando na primeira parte. O Julinho falou na primeira parte que em 71, em Paris, tinha cerca de 2 milhões de pessoas, a grande maioria trabalhadores. Bom, milhões de pessoas em Paris buscaram, em 1871, de 18 de março, 27, 28 de setembro, de maio, buscaram o caminho da Revolução. Hoje nós vivemos num mundo onde milhões e milhões de pessoas, e não só no Oriente Médio, não só no norte da África, buscam o caminho de se libertar da opressão capitalista. Eu acho que se a gente estudar a participação das mulheres da Comuna de Paris, que algumas ficaram famosas, a Louise Michel, a Elisabeth Dmitrieff, Natália Lemaitre, tem várias mulheres que a gente vai estudar a biografia e vai ver a coragem, a competência, a elaboração,
a iniciativa que tiveram. Mas as mulheres anônimas também deram uma importante participação. Eu falei que quando veio o massacre, as mulheres foram as que se colocaram na resistência ao massacre. E uma anônima que nem o nome aparece, é anônima mesmo, os documentos não registram o seu nome, julgada diante do juiz, porque quando começou a repressão, eles começaram a agarrar pedra, como falou a Luísa lá naquela outra estação, se não tiver as baionetas, nos restarão as pedras. Começaram a arrancar pedras e arrancar estátuas de igreja para fazer barricada. E então uma comunarda anônima, acusada de ter destruído imagens da igreja, falou sim, assumo, é verdade, mas as estátuas eram feitas de pedra e os que morreram eram feitos de carne e osso, na frente do juiz, não se dobrando a opressão na frente do juiz. Então, se no momento que nós estamos vivendo, onde aqui na primeira parte todos nós ouvimos as questões de que a revolução, o sistema capitalista não tem saída, e não tem mesmo, mas nós não iremos ao socialismo com tapete deslizado, as dificuldades são muitas. Eu acho que uma das questões, quando a gente estuda o papel das mulheres, seja na Comuna de Paris, seja na Revolução Russa, seja em qualquer mobilização, que seja uma ação de uma classe para se livrar da opressão capitalista, no nosso caso, estudando esses exemplos, a gente conseguir fazer com que o movimento operário, homens e mulheres, compreendam que a questão feminina não é uma questão feminina em geral, que a questão da mulher não é uma questão da mulher em geral, mas que o que nos diz respeito é as condições das mulheres trabalhadoras. Se nós voltarmos a ter uma cor vermelha, porque vocês sabem que o lilás, que comemora o Dia Internacional da Mulher, não se baseia em nenhuma luta. É muito controversa a história de que era lilás ao pano da tal da fábrica. A rigor, o lilás foi estabelecido pela Organização Nacional, pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, quando instituiu o Dia Internacional da Mulher, como um dia institucional da ONU. Se a gente voltar a compreender, se a gente conseguir avançar de que cada questão que nós, enquanto mulheres trabalhadoras, sofremos, são questões que nós vamos ter que resolver no combate conjunto da classe, eu acho que o exemplo das mulheres da Comuna de Paris mostra isso, e eu acho que isso vai ser uma ajuda para a luta do conjunto da classe trabalhadora pela sua libertação, 140 anos depois da Comuna de Paris. Obrigado. Muito obrigada. Então, nós abriremos agora o debate. Gostaria que quem quisesse se posicionar a respeito do assunto ou fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade de vir aqui à frente. Ninguém se pronuncia? Denirce. Então vamos, quem deseja fazer pergunta pode chegar aqui na frente, né? Denirce pode usar o microfone. Esse microfone deve estar funcionando. Aí eu não esqueci de ficar sentada nessa Com relação, queria ressaltar o que você colocou, né? Com relação ao propósito do debate que a gente faz hoje aqui com os 140 anos da Comuna de Paris. Que isso não é realmente um exercício de história e que isso é extremamente importante para a gente retomar não só o conhecimento da história, mas para a gente se apropriar disso, não é a história se repetindo, mas como a gente se apropria disso tudo e trazer à luz da nossa época, do nosso tempo. Né? Quando você retomou a questão lá do imperialismo, a luta imperialista hoje que se trava em âmbito mundial, ela se faz por meio da guerra, pelo controle de
locais estratégicos que a gente sabe que se dá no Oriente Médio pelas riquezas naturais que existem lá. Quando se fala do papel das mulheres, por exemplo, onde o estopim dessa história começa na Tunísia e depois vai para o Egito, que é o país árabe mais importante, ela conta também, não da mesma forma que na Comuna de Paris, podemos fazer essa comparação, com algo que é inusitado, que a princípio começa em 25 de janeiro, com a explosão popular da insatisfação por uma série de motivos, principalmente a condição de vida realmente de pobreza e miséria da população, principalmente os mais jovens, e como isso se divulga pelos meios eletrônicos, que é o meio da nossa atualidade, como a internacionalização da nossa luta pode se fazer. Qual é o papel das mulheres também lá? E nós temos um outro elemento, né? As mulheres muçulmanas, onde o mundo ocidental, e esse é mais um dos trunfos do capitalismo, coloca, né, a religião, coloca esse empecilho, uma visão totalmente deturpada da condição daquelas mulheres, uma condição cultural, histórica, religiosa, e que aqui, quando a gente ouve, até mesmo eu já ouvi entre companheiros nossos, assim, visões totalmente deturpadas e desconhecedoras do que é a realidade. E lá, durante os dias de Revolução, quando na Praça Tahrir se fizeram, né, os piquetes e toda a mobilização, e toda a repressão, e todas as pessoas que foram assassinadas e presas e continuam presas, são muitas e muitas e muitas mulheres, principalmente as mais jovens, que participaram e que, não só no pré-processo revolucionário, mas como durante todos os dias em que aquelas pessoas permaneceram na Praça Tahrir. Então, são fatos que a gente desconhece, que não chega até nós e que eu convido, né, todos nós aqui, eu penso que são militantes dos movimentos sociais, dos sindicatos, assim como eu, e que nos faz hoje pensar nessa internacionalização, nesse imperialismo realmente que luta com a arma e, em certos casos, o que começou espontaneamente na Tunísia, que foi para o Egito, e que o imperialismo não teve como segurar, da mesma forma o imperialismo se utilizou disso para fomentar o que está acontecendo na Líbia, para desestruturar o governo que estava lá, ainda que pese, que tenha muitos problemas, mas que tenta fazer a mesma coisa em outros lugares, como no Irã, no Paquistão, etc. Então, assim, nós temos que ter a leitura do nosso tempo, entender quais são as armas que o imperialismo utiliza e nós, enquanto classe trabalhadora, daí o papel das mulheres, enquanto realmente classe, não são questões pontuais, nem são questões gerais, mas enquanto realmente classe trabalhadora. Você se referiu também às mulheres palestinas, que nessa mesma visão, nessa mesma percepção, elas se inserem na luta contra o imperialismo, onde o Estado de Israel, né, está lá a serviço exatamente de todo esse processo. Muito bem, então nós temos duas pessoas inscritas, a Eliana e depois a Margot. Aí nós passaremos a palavra para a Misa. Bem, eu já fui secretária da Mulher da CUT estadual e tenho uma compreensão diferente um pouco da Misa, né? Eu acho que com o fim da sociedade de classe não vai estar resolvida a questão de gênero. Eu creio que a gente já vive um pouco isso no movimento sindical. Quer dizer, a gente tem uma opressão dentro do próprio movimento sindical que talvez seria uma experiência do que seria, né, um sistema que os trabalhadores fossem ocupar um espaço. Então, a gente sabe que não está resolvido. Então, em relação a essa questão de gênero, a gente tem, né, até fiz também minha tese foi sobre gênero. E eu resgatei um pouquinho essa luta das mulheres, principalmente, né, desde a Revolução Francesa. Então, elas estavam lá. E na hora de fazer a declaração dos direitos dos homens e não das mulheres, então elas não estavam contempladas. Tanto é que quem ousou, né, falar isso foi para a forca também, né? A Olympe de Gouges. E aí também tem outras histórias dentro da França que são muito emblemáticas, assim. Flora Tristan, né, que conhecem, fantástica a história dela, porque ela também começou a lutar ali e ela queria criar uma república socialista também, organizando, né, e ela também chegou a fazer uma organização das mulheres
das trabalhadoras do sexo, como a gente chama hoje, né? Mas também foi tentar ver a condição dessas mulheres que viviam em trabalho de prostituição. Então, a Flora Cristã, né, tem vários livros escritos, e ela também fez essa tentativa de colocar o movimento operário, discutir a questão de gênero lá em 1800 e pouco. Tem até uma passagem do livro dela que ela cita Marx, que quando ela foi levar uma publicação dela, estava lá um cara bem mal-humorado. Ela fala do Marx assim, depois, né? Falou, era o Marx. Era o Marx. Mas assim, e aí a gente viu também que na Revolução Russa, as mulheres não foram contempladas, né? E aí tem toda, claro, a gente vai fazer crítica também, principalmente no regime de Stalin, que as mulheres eram usadas, né? E no Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, ela vai pegar trechos assim de coisas que foram colocadas pelo regime socialista. Olha, agora está precisando de gente aqui, né? Está decaindo a população. Então, sugeria para as mulheres que elas usassem roupas mais sedutoras, né? Para poder também, né, formar aí o exército revolucionário. Mas, assim, eu vejo que a gente, né, enquanto movimento sindical, se a gente não resolver esse problema aí, gênero e classe e raça, né, tem que ser trabalhado junto, gênero, classe, né, raça e também orientação sexual, que é um tema que a gente vem trabalhando a categoria bancária já há algum tempo, a gente não consegue, né, resolver o problema. As diferenças vão estar aí sempre. Então, se lá em 1871 as mulheres já colocavam igualdade, nós estamos brigando há anos. Veja quanto tempo que a gente está brigando e até agora a gente não tem igualdade salarial, né? E em relação à bandeira, eu acho importante também a cor vermelha, gosto muito de vermelho, né? Acho que é uma cor forte, vibrante, tem energia, mas o lilás a gente costuma usar, mas com aquela socialização, nem rosa, nem azul. O lilás é uma junção, se você misturar as cores, é uma junção, né, do rosa e do azul. Então vira lilás. E eu gosto dessa cor assim também como um movimento feminista, a gente adota, né, essa cor, a marcha de mulheres também usa. Então eu gosto do vermelho também, mas o lilás ele tem esse significado, nem rosa, nem azul. Né? Lilás, uma junção. Companheira Margot, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra nesse momento? Pablo, depois da Margot, então. Boa tarde, professora Marisa. Eu sou a Margot de Maringá. Eu sou servidora pública. Felizmente, eu não sinto a diferença salarial no meu setor de trabalho, porque no serviço público nós ganhamos de acordo com o cargo que ocupamos. Mas, infelizmente, eu sinto ainda um ranço machista, e a minha companheira Cleusa daqui não vai me deixar mentir sozinha. Eu sinto um ranço machista ainda dentro do meu sindicato. Esse ano, 8 de março, caiu num sábado. Então, nós não fizemos nada, porque no sábado a mulherada da universidade não vai sair de casa para ir participar de um evento sobre mulheres. Infelizmente, a gente ainda sofre esse tipo de repressão dentro do nosso sindicato. Às vezes a nossa fala fica ao vento, sabe? Argumenta-se, mas infelizmente esse ano nós fomos derrotadas, terrivelmente derrotadas. E eu gostaria de contar uma história para vocês. Nós temos uma professora na universidade, ela se chama Maria da Conceição Silva. A Maria deve estar hoje com uns 75 ou 76 anos, se não me falha a memória. E a Maria, quando tinha 31 anos, ela estudava numa universidade em São Paulo, já era formada em contabilidade, estava fazendo educação física. Quando o Exército invadiu, em 1964, a Casa do Estudante em São Paulo, ela escondeu 5 estudantes dentro do guarda-roupa do quarto dela. E a polícia bateu na porta e quando viu aquela senhora de 30 e poucos anos, não quis entrar no quarto dela, porque achou que ela era muito respeitável para esconder subversivos dentro do quarto dela.
Então, e é uma história que não consta. E é uma história que não consta em nenhum livro, não consta em nenhuma revista, em nenhum jornal, não consta em lugar nenhum. E a professora Maria foi homenageada no Esporte Espetacular há uns anos, porque ela é árbitra internacional de atletismo e ela é negra e é professora da universidade, aposentada e que continua trabalhando lá. É um exemplo de vida para todos nós. E em falando-se em mulheres negras, em agosto será organizado em Maringá um evento sobre as mulheres negras e a política. E aí todos vocês e todas vocês vão ser convidados. Eu gostaria já, me desculpa, me fugiu o seu nome. Misa. E eu gostaria de ter o seu contato, se você me passar depois, para nós enviarmos. Não é o meu sindicato que está organizando, é um movimento de mulheres negras, mas eu estou colaborando na organização deste evento. Aí eu gostaria do seu contato para nós passarmos para você e convidar vocês. Estou fazendo especialização em gestão pública e o meu trabalho de políticas públicas foi sobre a inserção das mulheres negras nas escolas. Educação para as mulheres negras também na sua totalidade. E não fazer com que as mulheres negras tenham de começar a trabalhar antes das não negras e parem de estudar. Que elas também tenham direito à escola, tenham acesso à escola e à educação. E com relação ao roxo, eu gosto muito de roxo, gosto muito de vermelho, eu sou flamengo. Então, mas, obrigada às vaias, elas ajudam no meu agradecimento pessoal, no meu crescimento pessoal. Então, e é isso, pessoal, só queria passar um pouco da minha experiência para vocês e agradecer a Misa pelas palavras, porque e ressaltando uma fala da Eliana, infelizmente mesmo, poucas mulheres são conhecidas em todos esses movimentos, né? O Che Guevara, quando andou com o Fidel Castro fazendo a revolução na América, não tinha nenhuma mulher junto. A gente não conhece, né? A gente não sabe, mas com certeza tinha. O Lampião tinha, a Maria Bonita, que era a esposa dele, era uma guerrilheira, uma revolucionária também. Nós tivemos a Maria Quitéria aqui no Brasil, que pouca gente sabe quem foi a Maria Quitéria. Então nós temos muitos exemplos. Falta estes exemplos constarem dos nossos livros de história. Muito obrigada. O próximo a falar é o Pablo. E daí nós passaremos para a professora Misa. Desculpe. Bom, até outro dia, até como a gente está com a presidenta, outro dia saiu uma pesquisa no jornal de que o salário médio em Brasília das mulheres já é maior que o dos homens, né? Porque elas vêm galgando, principalmente no setor público, na área do judiciário, enfim, as mulheres andam estudando mais, se esforçando mais e conseguindo melhores cargos. E aí me lembra que ano passado, na Semana da Mulher, a gente passou um programa aqui na formação do sindicato, em que várias mulheres falaram, e aqui a dona da Magazine Luiza disse o seguinte: a mulher que me preocupa não é a da minha classe, que está resolvida. São aquelas que têm que pegar o ônibus 5 da manhã e andar 3 horas de ônibus e largar o filho quando tem creche, que ganha até R$1.000. Nós estamos falando de uma empresária, não de gente de esquerda. Porque, ao que tudo indica, ela sabe diferenciar esse recorte de classe e sobre quem recai o peso sempre da criação dos filhos e tal. Então ela não estava a fim de fazer a cor lilás, e sim avermelhar o debate. Isso é uma capitalista empresária que todo mundo conhece. E eu acho que um dos defeitos da nossa esquerda é tentar segmentar. Eu acho o seguinte, cadê a Eliane? Provocar você. Deu nome. Quem é que oprime vocês? Né? Eu acho que tem que dar o nome. Né? Outro dia eu fiz um debate sobre economia aqui, a gente deu o nome
de quem manda no mundo. Quem são os menos de 1 milhão de bilionários que mandam no mundo e que ditam quais são as políticas econômicas que, inclusive, o governo Dilma tem que seguir. Certo? Isso se chama imperialismo. Então, quando a gente quer combater, a gente tem que dar o nome aos bois. Né? Na verdade, os bois somos nós que puxamos a carroça. Mas quem é que está com o chicote? Assim, então eu acho que... E o que mais chamou a atenção no teu diálogo foi justamente isso. Não, é uma questão de corte de classe mesmo. Né? É muito diferente você tratar com uma mulher da Avenida Batel ou da Alphaville com uma da Dickville, vulgo Vila Pinto. Né? Então a gente tem que começar a levar isso um pouquinho mais a ferro e fogo. Né? Tem o Alphaville e o Dickville. É a Alfavela também. Então são realidades distintas. Você tem hoje catadoras de papel que não tem creche para deixar o filho, por isso eles andam amontoados nos carrinhos. Então são questões que a gente tem que começar a resolver aqui na cidade. E quanto, cadê o colega que falou sobre comemoração do Dia das Mulheres? Todo ano nós fazemos aqui há divergências sempre, porque tem uns que querem avançar mais à esquerda e outros querem fazer curso de maquiagem lá fora. Então, é uma dicotomia do nosso tempo. As mulheres queimaram o sutiã, certo? Queimaram os piores, depois foram obrigadas a voltar para o shopping e comprar um de etiqueta. Porque foram todas cooptadas pelo liberalismo de mercado. E é uma minoria que pensa. Então, nós temos que resgatar essas mulheres que estão sendo cooptadas. Nos bancos, as gerentes de conta ganham vale salão, vale isso, vale aquilo, para ficarem mais apetitosas para seus clientes. É isso. Estou mentindo, Marisa? Pega o Unibanco, quer dizer, que foi absorvido, o ABN, vá nos espaços do Bradesco, certo? Dos espaços que tratam com alta renda. E vocês vão ver de que mulher eu estou falando. Então essa instrumentalização e comercialização da mulher é um risco muito grande. E o apelo vem desde pequeno. A sexualização das meninas. Eu sou pai de 2 meninas. Então o apelo do mercado que tem, são essas coisas que a gente tem que discutir. E não ficar se matando entre nós. Então se tem quem oprime, vamos dar os nomes. Acho que se tem dentro do movimento sindical quem ainda acha que a mulher é inferior, vamos dar os nomes. E vamos mandar para uma terapia. Vamos fazer uma conversa. Sabe? Eu acho que é na terapia cubana. Ducha de água gelada. Ducha de água gelada lá. Certo? Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse recorte de classe, até porque eu acho que isso é fundamental. Porque você disse assim, as burguesas se regozijaram, estavam todas festejando o quê? A opressão. Até numa discussão lá com o Red, lá no... Como é que é? Lá na Fazendia, que a gente foi uma vez. A gente... Encontro de Juventude da CUT, nós discutimos o seguinte. Médico por encontro da juventude. Sim, sim. Mas... Eu humanizo. Ó, vocês vejam como é interessante, tá? Aí a gente, numa discussão lá, nós falamos o seguinte, que a Lei Maria da Penha é um avanço, mas se o cara bater dentro de casa na mulher, ele vai preso. Agora, se ele for um PM e for lá na rua espancar uma trabalhadora até quase matar, não acontece nada com ele. Então nós precisamos avançar. Nós já pusemos o pé na porta, agora não precisamos derrubar essa porta. É essa a reflexão que a gente tem que fazer. Então era só isso que eu queria. Eu vou aproveitar esse momento, vou fazer também uma pergunta para a Misa em relação à questão da reforma política. Não é o tema, mas é que hoje nós participamos de uma audiência pública sobre a reforma política. E nós, mulheres, nos organizamos, fomos lá e praticamente não fomos ouvidas. Fomos as últimas, fomos massacradas, fomos as últimas a constarem nas inscrições, mesmo que fomos as primeiras para nos inscrevermos, né? Então eu saí de lá, né, eu gostaria de ter o espaço de poder ter conjugado o verbo votar naquele momento. Que é eu voto, tu votas, ela vota.
Nós votamos, vós votais e eles se elegem. Então, esse era o verbo que eu gostaria de ter conjugado. E isso, hoje aqui também o professor Klaus abordou a questão da ruptura. Só existe um meio de ruptura com o sistema, o status quo estabelecido, né? Que é a revolução. E que o processo eleitoral ele não leva a uma ruptura. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso e sobre também a questão da mulher. Porque se nós mulheres estamos oprimidas ainda na nossa sociedade de forma tão contumaz, e por que nós também nem fazemos questão de ocupar esse espaço do legislativo e do espaço político? Por que nós chegamos no momento que nós chegamos até ali e não, a maioria das mulheres desistem e não querem ultrapassar essa barreira? O que prova que elas são sábias. Do jeito que está. E o deputado ainda falou lá, o deputado federal, o presidente da comissão, um dos membros da comissão, né, de que não adiantava as mulheres lutarem por isso, pelos 50% de representatividade, porque isso não vai passar. Não vai passar. Questão da lista. Não vai mesmo. Ih, meu Deus, estou vendo que eu vou desagradar a gente aqui. Vamos lá. Não, olha, primeiro é o seguinte, em relação, pela ordem que as questões apareceram, em relação às questões levantadas pela Denirce. Quando eu falei que eu não conhecia particularidades da participação da mulher nos processos da África do Norte e do Oriente Médio, mas é evidente que as mulheres estão na rua. Aliás, uma das cenas mais chocantes no bom sentido, marcante das manifestações na Praça Tahrir, ao meio-dia, todo mundo ali rezando, as mulheres de véu e etc. Acabava a oração, elas iam em direção, junto com a massa, quando o outro lá saiu correndo, porque senão elas iam tomar o palácio do governo, elas não. O povo ia. Que levou um amigo meu fazer uma frase que eu gosto muito, que eu prefiro esses que se ajoelham ao meio-dia, rezam e depois saem para protestar, do que aqueles que não rezam e não fazem coisa alguma. Então, agora, é evidente, então, o assunto aqui não é a revolução na Tunísia, as mobilizações no Oriente Médio e Egito em geral, mas é evidente que hoje, discutir o problema da revolução mundial ou em cada país, nós temos que tomar em conta os dispositivos que o imperialismo está se apoiando para frear uma situação onde os povos não estão aguentando mais viver as consequências da crise, que continuam sendo jogadas sobre, em alguns países mais, outros menos. No Brasil a situação não é igual da Espanha, não é igual em Portugal, mas digamos que a política de fundo também não vai em linha muito diferente. O corte de 50 bi do orçamento, o superávit monumental e etc., está tudo enquadrado por essa política, que é uma política de salvação do que não se salva, que é o sistema capitalista. Eu vou voltar depois lá na história da ruptura e da revolução. Bom, é evidente, eu fundei a CUT, fui delegado no Congresso de Fundação da CUT, mas eu não sou mais sindicalista. Hoje eu sou só da direção do PT, mas aquela direção que não manda, sou super minoritária. Mas eu conheço muito bem o debate sobre a questão feminina na CUT e no PT. Então eu sei, Eliane, que quando eu falei a minha opinião, eu sei que tem uma opinião, aliás, majoritariamente diferenciada em relação à questão da mulher. Mas, por exemplo, eu estou lembrando aqui, eu acompanhei o último congresso da CUT. Não sei se você estava lá. No último congresso da CUT, tinha uma emenda que era a responsabilidade, não sei em que trecho lá das políticas sociais, responsabilidade do Estado de fornecer amamentação. Não era isso? A política para as mulheres tinha uma emenda colocada em algum estado, não sei da onde, de exigência de banco de leite. Banco de leite, Bom, banco de leite. Nos locais de trabalho, certo? Não, o Estado, em geral, o Estado organiza. organiza. Bom, isso que parecia que ia ser uma discussão simples, paralisou o CUT. Paralisou.
E a palavra de ordem era leite, como que era? Leitinho! 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 E por que paralisou? Porque uma companheira foi lá na frente combater essa emenda com um argumento que é isso que eu considero que é um erro. Com um argumento completamente de gênero. Que dizer isso era atribuir à mulher o papel do quê? De amamentadora. Que isso era rebaixar a mulher. Quer dizer, é perda. E olha, e essa companheira não era assim, uma companheira que chegou agora no debate e não sabe muito bem o que está se passando. É dirigente da CUT. Então, é isso que eu acho que nós temos que combater. Vou te dar um outro exemplo. Uma coisa que eu estudei bastante foi a Marcha Mundial de Mulheres. Eu não tenho agora aqui, mas depois eu posso até... Olha que eu pesquisei, fui atrás dos documentos fundacionais da marcha, as mobilizações e tudo. É impressionante como a Marcha Mundial de Mulheres rompe a fronteira de classe. Não existe classe social. E é isso, Eliane, que eu acho que a gente tem que combater. A partir daí, dizer que não existe machismo, é lógico que existe machismo. Como foi dito na etapa anterior, nós vivemos numa sociedade que cria valores, que cria ideologia. A ideologia dominante existe para manter a dominação. Leiam, e nem sempre foi assim, leiam A Origem da Família, que foi citado aqui, propriedade privada do Estado.